Olá pessoal, eu sou o Pietro, eu vou passar para vocês a instrução dessa OPP. Para quem fez a última OPP vai achar praticamente idêntica. A pesquisa tem duração de aproximadamente 8 minutos e essa é a apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pietro, sou pesquisador do Instituto FSB Pesquisa e estamos fazendo um estudo nacional sobre o Brasil e gostaria de contar com a sua colaboração. A pesquisa é totalmente anônima e suas respostas não serão identificadas. A entrevista dura em média 8 minutos. Você poderia participar? Sempre agradecemos as pessoas que participam. Próxima página. Essa tela não vai aparecer para vocês, tá? O próprio discador vai se encarregar de trazer os DDDs para vocês, então essa tela não aparece. Eu vou colocar 11 como referência apenas. Em qual estado você mora? Aqui tome o máximo cuidado para assinalar o estado correto. Lembrando que nós vamos auditar 20% das entrevistas individuais de cada um. Assinalou o estado errado, infelizmente cancelar a entrevista. Então vou colocar São Paulo como referência aqui. Em qual cidade você mora? Aqui uma observação, todas as cidades estão acentuadas, então tem São Paulo com tio, Águas de Prata, por exemplo, com acento agudo no A. Então, se vocês digitarem erroneamente sem um acento, ele não vai aceitar. Então, tomem cuidado com isso. Aqui no caso, essa opção também não vai aparecer para vocês, que o próprio sistema identifica se vocês estão ligando para fixo ou para celular. Então, não se preocupem com isso. Então, a primeira pergunta: você tem título de eleitor, sim ou não? Tendo o título de eleitor, a entrevista avança, caso contrário, encerra. Lembrando que as pessoas acima de 16 anos podem votar, então elas podem participar. Abaixo disso, infelizmente, fecha. Masculino e feminino, só assinalar, seguir em frente. Quantos anos você tem? Da mesma forma que eu falei anteriormente, é de 16 anos para cima. Então, vou colocar aqui 25, por exemplo. Qual o seu grau de escolaridade? A resposta é espontânea e única. Não leiam as opções. Então, aqui eu tenho como referência o antigo, por exemplo, o antigo primário, o antigo ginásio e as correspondências aqui na frente da designação atual. Então, por exemplo, a pessoa falou, eu tenho ensino médio, só assinalar. Ou então falou, por exemplo, quinta série, já está marcado aqui, o antigo ginásio. Você trabalha ou procurou emprego nos últimos 7 dias, sim ou não? Observando que vocês vão ter perguntas que vai aparecer estimulada e única, estimulada e múltipla, espontânea e única e espontânea e múltipla. Então, estimulada significa leiam as opções. Espontânea, não leiam as opções. Ok? Como você se sente com relação à vida que vem levando hoje? Você teria que estar muito satisfeito, satisfeito, mais ou menos satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito? Lembrando, estimulada. Eu vou ler as opções. No primeiro turno das eleições presidenciais do ano passado, você votou em Jair Bolsonaro, em Fernando Haddad, em Ciro Gomes, em outro candidato, em branco ou nulo, ou não foi votar? As opções não lembra, não sabe, não respondeu são espontâneas. Não leiam as opções. No segundo turno da eleição presidencial, você votou em Jair Bolsonaro, em Fernando Haddad, em branco ou nulo, ou não foi votar? Da mesma forma, as opções não sabe, não respondeu, não leio. E se as eleições para presidente fossem hoje e os candidatos fossem esses que eu vou ler, em quem você votaria? No caso, estimulada, vou ler as opções. João Dória, Fernando Haddad, Ciro Gomes, João Amoedo, Jair Bolsonaro ou Luciano Huck? As opções em seguida, não leia as opções, tá? Só dos candidatos. E se as eleições para presidente fossem hoje e os candidatos fossem esses que eu vou ler agora, em quem você votaria? Ciro Gomes, Luciano Huck, Jair Bolsonaro, João Dória, João Amoedo, Sérgio Moro ou Fernando Haddad? Se as eleições para presidente fossem hoje e os candidatos fossem esses que eu vou ler, em quem você votaria? Luciano Huck, Ciro Gomes, João Amoedo, Fernando Haddad, Sérgio Moro ou João Dória? Ainda lembrando que onde está escrito estimulado, para ler as opções: espontâneo